Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vou conversar com você um pouquinho a respeito de instabilidade juvenil. Muito se fala a respeito de rebeldia dos jovens, que os jovens estão cada vez mais agressivos, que os jovens estão se comportando cada vez mais mal, que eles estão respondões, que eles estão desobedientes e muitos pais não sabem como lidar com isso. Vem crescendo um grande número de problemas envolvendo depressão na fase juvenil, suicídio na fase juvenil. E aí? Como trabalhar? Como lidar com estas questões? Existem N relatos, até mesmo não só na internet, mas também nas redes sociais, na televisão, a respeito de jovens como aquele de Suzano que entrou e saiu matando muita gente, muitos outros alunos dentro da escola, aqui no Brasil mesmo, e entre outros que existem não só aqui no Brasil, mas no mundo também. E a grande pergunta que eu me faço é: o que tem levado os jovens a agirem desta forma? O que tem levado os jovens a terem um padrão de comportamento nem sempre agressivo, tá? Não vou dizer que todos os jovens têm essa tendência para a agressividade levada mais para o suicídio, para a violência realmente de bater em alguém, mas para a rebeldia, de não aceitar muitas vezes as frustrações, né, quando os pais dizem não, e que leva o jovem a agir e se comportar dessa maneira. Se você tem um filho na fase juvenil ou conhece alguém que tenha, você vai perceber que esse assunto vai um pouco mais além do que a maioria das pessoas acreditam. Porque às vezes o problema não é o jovem. Tem que se procurar qual que é a origem do problema dele. De onde surgiu essa rebeldia, essa instabilidade, essa muitas das vezes insegurança ou até mesmo essa agressividade. E aí quando a gente vai pesquisar, muitas das vezes o problema se encontra nos pais. Não estou aqui dizendo que 100% dos problemas ou que todos os problemas do jovem a responsabilidade é dos pais. Mas os pais têm grande parte da responsabilidade na condução da vida do jovem. Porque muito do que ele é hoje é reflexo do que ou que os pais fazem ou deixam de fazer. Ah, mas aí alguém mais exaltado poderia dizer assim: ah, Celso, mas eu educo meu filho. Eu dou toda a educação que ele precisa. Ok. Quanto do seu tempo você passa efetivamente com seu filho? Quanto que você efetivamente conhece de hábitos, de gostos, de desejos, de frustrações que o seu filho tem? Quanto do seu tempo você dedica para passar com seu filho e fazer coisas que eventualmente ele goste e não coisas que você goste de fazer? Então falar que educa é muito fácil. Por quê? Porque realmente colocar numa escola e pagar uma instituição ou colocar numa instituição do Estado que seja, é tranquilo, muito fácil. Qualquer pai faz isso. Qualquer pessoa é habilitada para fazer isso. Mas olhar nos olhos daquela criança, daquele jovem, e conseguir entender o que ele está passando e fazer com que ele sinta que você está ali presente por ele, isso são poucos os pais que conseguem fazer com maestria. E aí a gente percebe que, embora os pais tenham grande responsabilidade nisso, eles também são vítimas de outras vítimas, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque quais são as frustrações que os pais trazem para a vida de casal? Quais os problemas que eles já passaram? Quais as crenças que eles trazem para a vida a dois? Ou seja, eles por vezes acreditam realmente que aquela forma de educar a criança e o jovem é a melhor forma que existe. E nem sempre aquela forma é a ideal. Mas muitas vezes eles não fazem isso simplesmente porque gostam ou porque querem ver o filho sofrer. Mesmo porque eles não sabem o resultado que isso vai trazer lá na frente. Mas porque muitas das vezes eles foram educados daquela forma. E não percebe que o ciclo chega uma hora que ele tem que quebrar. Né? O jovem de hoje foi educado e pegou algumas crenças dos pais, e os pais acabaram pegando as crenças dos pais deles. Quando que isso vai acabar? Quando que isso vai terminar? Porque se a gente for pensar nos pais antes de se casarem, eles tinham sonhos, eles tinham objetivos, eles queriam algo para a vida deles. Será que depois que eles conheceram alguém, se casaram ou começaram a morar junto, esses sonhos e esses objetivos mudaram? Qual foi o real motivo que fez com que ele se casasse? Ah, me casei porque eu não queria ficar sozinho. Me casei porque eu me apaixonei. Qual o real motivo pelo qual ele queria ter filhos? Será que aquele casal queria ter filhos porque o sonho deles era ter filhos? É um sonho dos dois? É o sonho apenas da mãe ou do pai? Se casaram porque foi um acidente?
Se casaram porque a família quis, né? Porque existem casos onde os jovens acabam engravidando, e aí a família, para não ver essa criança nascer só com a mãe, acaba forçando os jovens a se casarem. E muitas das vezes eles nem queriam estar juntos. Isso é uma possibilidade também. Conseguem perceber a dimensão de todo o problema? Hoje nós olhamos apenas para o jovem, que ele hoje está rebelde, que hoje ele está trazendo alguns problemas para a vida, às vezes dos pais ou da sociedade. Mas a gente não analisa qual que é a origem dessa rebeldia ou desse problema que ele está trazendo. Como ele foi educado e qual é o contexto no qual ele está inserido. E se a gente parar um pouquinho para analisar, a gente vai perceber que quando o jovem demonstra esse comportamento, ele basicamente está lutando ali com 3 forças. A primeira força é ele com ele mesmo. A segunda força é ele com os pais. E a terceira força é ele com a sociedade. Ele com ele mesmo porque todo jovem, graças a Deus, tem um cérebro. Só que o cérebro do jovem ele tem algumas características. E são essas características que respondem por 80% das decisões equivocadas que o jovem toma. Ele com os pais, porque muitos dos pais acabam colocando na vida do filho, sob as costas do filho, desejos e sonhos que eram deles. Às vezes de estudar numa escola que eles queriam estudar, mas às vezes não é o que o filho quer estudar. Alguma profissão que os pais queriam ter, mas acabam empurrando para o filho, achando que dessa forma ele vai ser melhor e mais feliz. E muitas das vezes o filho não quer aquela profissão. E dele com a sociedade, porque infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a sociedade acaba fazendo com que um jovem acredite que o que ela acha correto, ele tem que fazer. Imputando padrões que nem sempre ele concorda com aquilo, mas para não se sentir alheio à margem da sociedade, dos amigos, do que todos fazem, ele acaba muitas vezes sendo e fazendo. E claro, assumindo as consequências lá na frente. E é por conta de tudo isso que a partir de hoje eu vou estar fazendo uma série de vídeos focados nessa questão de relacionamentos familiares. E essa questão é tão ampla que por vezes eu vou estar falando de relacionamentos familiares voltado para o casal, para o marido, para a esposa, como é que eles interagem juntos. E depois que a gente entender como é que eles interagem juntos, vem a questão dos filhos, como é que eles interagem no anseio, no desejo de terem uma gravidez, de terem uma família. Como é que eles estão preparados, se eles não estão preparados, qual que é o desejo de cada um deles. E aí quando a gente começar a perceber e entender bem a questão do casal com eles mesmos e casal com os filhos, e aí a gente vai acompanhar a educação que é dada para esses filhos. Como os pais lidam com essa criança? O que eles falam para essa criança? E quais os efeitos que algumas palavras ou algumas atitudes que os pais têm podem refletir não só na vida adolescente, mas também na vida adulta dessa criança ou desse jovem. E esse assunto é tão fascinante que ele não se limita apenas a pessoas que são casadas, ou que têm filhos, ou que pretendem ter uma família. Porque se você acompanhar direitinho tudo que vai ser falado nos mais diversos vídeos, você poderá entender muito dos seus comportamentos e decisões que você tem hoje. Que basicamente elas acabam refletindo coisas que seu pai ou que a sua mãe fazia. E por vezes você concordava ou não. E aí você acaba modelando os seus pais, para o bem ou para o mal. Isso é regra? Não. Mas isso explica muito dos nossos comportamentos hoje e que a gente às vezes não entende o porquê. Qual que é a origem desses comportamentos? E se a gente não entender como que nós nos comportamos hoje, como é que a gente vai entender como é que a gente trata os nossos futuros filhos ou as pessoas que estão à nossa volta? Compreendeu? Conseguiu ter uma ideia da dimensão que esse assunto tem e que realmente ele não envolve somente as pessoas que gostariam ou querem ter filhos? Então se conhecer é o primeiro e grande passo que você pode dar no seu desenvolvimento pessoal. Porque você se desenvolvendo, você consegue desenvolver a sua futura família, caso você queira. Ah, não quero desenvolver uma futura família, mas aí viver de uma forma excelente com a sociedade que está à sua volta. Certo? Então, espero que você continue acompanhando os nossos vídeos. Serão vídeos semanais, cada semana eu vou estar trazendo um assunto novo. E espero sinceramente que além de nos acompanhar, você passe esse vídeo, essas informações para frente, para outras pessoas que eventualmente não conheçam desse assunto, mas que você acredita que possa ajudá-las de forma significativa, ok? Então, não esqueça de fazer o principal.
Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa estar recebendo em primeira mão sempre as novidades que são postadas, ok? E lembrando que, se essa informação foi útil para você, pode ser útil também para alguém que você conheça. Então, deixo aqui para você o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!